Ok, muito bem, boa noite. Que honra, que alegria receber vocês aqui para mais uma aula do nosso workshop Imunologia Vida de maio de 2021. Esse é o segundo workshop desse ano de 2021 e é uma maravilha, uma honra poder compartilhar com vocês conhecimento técnico e científico na área de imunologia. Para quê, gente? Prevenir doenças. É disso que se trata esse trabalho, é disso que se trata a nossa atividade, né? Com imunologia e saúde preventiva, prevenção. Esse workshop ele começou, então, no dia 4 de junho, foi terça-feira, uma terça-feira, e nós estamos realizando esses eventos, então, a cada terça-feira, né? E quinta, então, nós tivemos a primeira aula na terça-feira, dia 4, onde a gente falou sobre como usar o sistema imunológico para o enfrentamento da Covid-19. Foi uma aula extremamente importante. Depois, no dia 6 de maio, quinta-feira, a fibromialgia. Terça-feira, 11 de maio, diabetes, hipertensão e obesidade, que é a síndrome metabólica. Depois, nós falamos também sobre o câncer, na última quinta-feira. E hoje, nós vamos falar de um tema muito importante para o profissional de imunologia e saúde preventiva. Aliás, se não for o profissional de imunologia e saúde preventiva capaz de resolver esse problema, quem será? Os médicos? De forma alguma. Nós estamos falando das doenças autoimunes. Sem sombra de dúvida, a situação mais diretamente relacionada com um profissional de imunologia e saúde preventiva. Ele é o profissional capaz de fazer o diagnóstico da doença autoimune e, principalmente, meus queridos e minhas queridas, a prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Então, essa aula é extremamente importante hoje. Gratidão por estarem aqui e vamos, então, falar disso. Só fechando os recados iniciais, na quinta-feira que vem, agora, às 20 horas, eu espero por vocês para falarmos sobre artrite, artrose e alergias, tá bom? Que é um tema muito especial também relacionado ao sistema imunológico, diretamente envolvidos. Profissionais nessa área de saúde preventiva precisam ter um tema especial desse, por isso que eu separei uma aula só sobre este tema. E aí, a gente fecha o workshop na semana que vem, na terça-feira, sobre disbiose. Disbiose, doutor Luiz, o que é isso? São distúrbios gastrointestinais. Isso afeta milhares de pessoas no mundo e, infelizmente, o sistema imunológico. Por isso, a gente tem que corrigir o intestino para o sistema imunológico funcionar bem. Obviamente, eu deixei uma aula especial sobre isso e você é meu convidado especial. E a gente fecha na quinta-feira que vem falando sobre o mal do século. Depressão e ansiedade. O que eu tenho de pacientes que eu cuido todos os dias por causa de depressão e ansiedade não está escrito, gente. É muita coisa, tá? Isso afeta o sistema imunológico, a gente precisa corrigir e vamos aprender isso aqui juntos. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, qual que é a estrutura desse workshop, né? Como que ele funciona? Qual que é a minha caminhada aqui dentro desse workshop? O que eu tenho que fazer? Bem, pessoal, vamos lá, vamos entender isso. O workshop, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, você não tem que pagar nada para assistir essas aulas. Inclusive, eu coloco uma reprise desse workshop depois nas minhas redes sociais. Eu vou colocar aqui para vocês os links para vocês acessarem. Mas qual que é a jornada que você está fazendo parte dela, né? Você faz parte de qual jornada? A jornada do conhecimento em imunologia e saúde preventiva é essa que eu estou mostrando aqui na tela para vocês agora, olha aí. Dá uma olhadinha aí para mim, então, na jornada, o mapa do conhecimento da imunologia e saúde preventiva. Esse mapa, então, ele começa, você está aqui, olha, no meio do mapa, né? Na jornada, você está aqui no meio do mapa, mas ele começa aqui embaixo, com conteúdos gratuitos que eu disponibilizo no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, no Telegram,
no WhatsApp, por e-mail. Então, você pode assistir muitas aulas gratuitas minhas, sem menor compromisso. O objetivo aqui realmente é educar, ensinar sobre imunologia e saúde preventiva, mas você está no segundo nível aqui, olha. Você já saiu lá da base, você já está no nível 2, onde você tem a intenção de se tornar um profissional nessa área, ok? E se você tem a intenção de se tornar um profissional nessa área, você já subiu de nível e está participando do workshop. E daqui a pouco, se assim desejar, do minicurso que vem logo depois desse workshop. Mas, atenção, o minicurso é pago a certificação. As aulas são gratuitas, você pode assistir as aulas normalmente nas redes sociais, mas se você quiser a sua certificação e entrar no grupo VIP, que são essas aulas aqui no Zoom, aí vai ter um preço simbólico, gente, simbólico mesmo, para que você possa fazer esse mini curso, tá? E depois, no terceiro nível, aí já são para os selecionados, já são uma comunidade muito mais exclusiva, né? Aqui é a comunidade super VIP, é para poucos. Nós temos uma certificação profissional, obviamente ela é paga, tá? Ela não é gratuita. Aqui é só para quem vai virar profissional mesmo de imunologia e saúde preventiva, que é o curso Meu Corpo Blindado. Aliás, deixa eu já dar aqui a boa noite, as boas-vindas aos nossos queridos alunos do curso Profissionalizante Meu Corpo Blindado, que está aqui conosco hoje à noite, e eu só tenho que agradecer a vocês, tá bom? São vocês que permitem a realização de um evento deste nível, como a gente está fazendo hoje aqui, gratuitamente para mais pessoas. Então, gratidão, eu agradeço em nome de todas as pessoas que estão entrando agora e conhecendo essa jornada profissional. Se não fosse vocês, alunos do curso, esse evento aqui não seria possível. Então, gratidão por confiarem nessa jornada profissional, por acreditarem em imunologia e saúde preventiva e, mesmo agradecido, vamos juntos. Agora, vamos entender alguns benefícios que eu vou trazer para vocês por participar desse workshop. O primeiro deles é que, se você quiser, tá? Não é obrigatório, é opcional, totalmente opcional, um certificado de participação nesse workshop. Você pode requeri-lo sendo um aluno VIP do minicurso. Então vai ter um minicurso logo depois do workshop? Exatamente. Eu vou oferecer um minicurso, inclusive os próprios alunos do curso também podem se inscrever nesse minicurso. Ele vai do dia 1º até o dia... são 4 dias, tá? Então, deixa eu só... Acho que é dia 2, 3... eu tenho que confirmar aqui, só um pouquinho para eu não falar errado. Só um pouquinho para não dar... isso mesmo, é do dia 1º a dia 4 de junho. Vai ser um minicurso maravilhoso, um minicurso inédito, que é bom até para quem já é aluno do curso blindado. Então, façam esse minicurso. Vocês vão ter um desconto especial para fazer esse minicurso, um bônus maravilhoso, só de estar participando do workshop. Então, participe mesmo, tá bom? Participe mesmo, fique comigo, então, na quinta-feira que vem, na semana que vem, para você ganhar esse desconto aí fabuloso para fazer um minicurso, que vai ser assim, um preço extremamente simbólico, e eu quero levar conhecimento técnico e científico para o máximo de pessoas, daí um preço super simbólico, que eu vou falar com vocês mais para frente, na última aula do workshop. Então, participem para ganhar esse bônus com esse desconto especial do minicurso, ok? Não é obrigatório, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Quem fez o workshop e participou do minicurso, você pode participar do minicurso gratuitamente? Pode. Precisa pagar? Não. Mas atenção, se você fizer o minicurso e pedir a certificação do minicurso, aí tem um preço simbólico que você paga, um investimento simbólico, e aí a sua carga horária desse workshop é somada, gente, com a carga horária do minicurso, totalizando 16 horas de certificado. Então, é fabuloso para o seu currículo. Você pode usar para dispensar disciplinas na sua faculdade, para melhorar o seu currículo aí na área de saúde, tá bom? Você vai poder pregar esse certificado lá na parede do seu consultório, maravilhoso. E também acrescentar no seu histórico curricular, se você for um aluno meu
do treinamento profissionalizante, meu curso blindado, que aí é só os alunos elite da elite da elite, os alunos mais tops, e que eu estou vendo tanto aqui, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, tá? Mas, já estou avisando, hein? Eu vou abrir vagas, não é sempre que eu abro vagas para o curso profissionalizante. Então, você que já é aluno do curso, você que gosta desse assunto e quer virar um profissional e já sabe a importância do que a gente ensina aqui, vai já alertando aí os seus amigos, suas amigas, as pessoas que vocês querem ver se tornar um profissional nessa área. De 7 a 13 de junho deste ano, eu vou abrir vagas para a turma Corpo Blindado. Tá bom? Então, participe do workshop, participe do mini curso, porque tem bônus especial para você conseguir se matricular na nova turma profissionalizante do Corpo Blindado em junho, de 7 a 13 de junho. Agora, vamos ao tema de hoje. Doenças autoimunes. Pegue já de uma vez aí o seu caderno, a sua caneta. O que nós vamos aprender aqui hoje é estratégico. Muito bem, Maria de Portugal. Estou vendo ela aqui, minha aluna no curso. Já é madrugada lá e a Maria está aqui firme e forte com a gente. Que beleza. Então, pega aí, gente, e anote para mim o máximo que vocês puderem. Tá? Anote tudo no seu caderno. Tudo que você puder. Tá bom? E essa primeira informação é sempre chave, né? É uma sempre informação chave. Eu sempre começo com uma informação chave. Informação chave, o ideal é que você coloque de neon aí no seu caderno para quando ele abrir, ficar piscando assim, você nunca mais se esquecer. Anote aí para mim. As doenças autoimunes são mais comuns do que as pessoas imaginam. Gente. As doenças autoimunes são mais comuns do que as pessoas imaginam. Sim. Hoje, eu vou revelar para vocês dezenas de doenças, gente, dezenas, mais de 40 doenças, que têm relação direta com deficiência do sistema imunológico. Doutor Luiz Augusto, como assim deficiência do sistema imunológico? Eu pensei que isso seria só para o paciente contaminado com o vírus HIV, né? Que a gente tem essa síndrome da imunodeficiência, conhecida em inglês como AIDS, né? Em português como SIDA, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu pensei que deficiência do sistema imunológico fosse só isso. Ou a COVID-19, que também é uma síndrome de imunodeficiência. Você não sabe disso, não? Eu dei uma aula especial de COVID-19, vai lá e assiste. A COVID-19 é uma imunodeficiência, onde eu tenho, por exemplo, linfócitos T infectados pelo SARS-CoV-2, impedindo o sistema imunológico de entrar em equilíbrio, gente, de regularizar. E aí, o que nós vamos ver hoje é que, se isso acontece com o meu corpo, com o seu corpo, com o corpo dos nossos pacientes, infelizmente, o sistema imunológico perde o controle. E se ele perder o controle, se ele entrar em desequilíbrio, aí sim vem os sintomas, tá? Mas calma, não se desespere, fique tranquilo, porque eu tenho um bom alerta para fazer para vocês. Aliás, é uma excelente notícia, tá? Uma excelente notícia. Eu preciso alertar. Olha só que interessante. Vocês podem até anotar essa frase aí também, que eu considero ela chave, tá? Chave mesmo, é a segunda informação chave da nossa aula de hoje, já no início, hein? 2 informações chaves importantes. Vamos lá, anote aí. Cuidados com o sistema imunológico permite a prevenção das doenças autoimunes. Olha que beleza, gente. Cuidados com o sistema imunológico permite a prevenção das doenças autoimunes. Mas espera aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você não precisa adoecer para depois remediar. Estão percebendo a lógica do processo? Você pode se prevenir, você pode cuidar do seu sistema imunológico, evitando que a doença autoimune chegue. Olha, gente, é muito bom isso, tá? Então,
mantenha o seu sistema imunológico equilibrado, para que ele possa atuar como seu melhor amigo. Caso contrário, ele será o seu inimigo mais letal. E a gente não quer que isso aconteça. É isso que você quer para a sua vida? Sofrer com o sistema imunológico fora do controle? Com uma superinflamação? É isso? Ou será que você não sabe programar o seu sistema imunológico para prevenir as doenças autoimunes, por exemplo? Bom, se você não sabe, isso é coisa do passado. Hoje você vai descobrir. Hoje eu vou te revelar algumas técnicas, duas, tá? Principais, bem simples de se fazer, de cuidados com o sistema imunológico, para você manter o seu corpo blindado na prevenção das doenças autoimunes. Então, não espere a doença chegar, não. Cuide-se. Eu prometo para vocês que até o final da aula de hoje eu vou lhe mostrar o passo a passo para você aplicar na sua vida, na vida das pessoas que você ama, seus familiares e também, principalmente, seus pacientes. Você que já decidiu seguir uma carreira profissional em imunologia e saúde preventiva, você que já é meu aluno, minha aluna do curso Corpo Blindado, sabe muito bem a importância da gente fazer o hemograma, estudar o exame de sangue do paciente. E não é só o hemograma, são os testes bioquímicos, os testes genéticos e até os testes de mente. Né? Saúde preventiva, gente, olha, tome nota aí, ó, importante, ó. Já estou dando um bônus aqui, eu nem ia falar isso nessa aula, já estou dando um bônus para vocês. 4 pilares da saúde preventiva. Tome nota. Mente, imunologia, bioquímica e genética. Você precisa cuidar dessas 4 partes, esses são os 4 pilares, é o fundamento para você ter um corpo blindado, um sistema imunológico funcionando bem equilibrado. Cuide da mente, cuide do sistema imunológico, cuide das moléculas que entram e saem do seu corpo, a sua bioquímica é fundamental, e respeite a sua genética, respeite a sua herança, né, que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Entenda como que seu corpo funciona para não correr o risco de adoecer, ok? Agora, antes de começar, então, a entender essas técnicas da prevenção das doenças autoimunes, deixa eu passar um recado muito especial aqui para vocês, tá? Eu vou deixar uma reprise dessa minha aula para vocês no meu Instagram e no YouTube. Então, por favor, me sigam no Instagram. Como que você vai seguir no meu Instagram? Fácil demais. professor.doutor.luiz.augusto. professor.doutor.luiz.augusto. Vai lá, me sigam no Instagram e vá ao canal do YouTube. Aliás, se você estiver assistindo esse vídeo reprise, se você não estava na aula ao vivo, você está vendo ele agora aqui no canal do YouTube, Prof. Dr. Luiz Augusto, Corpo Blindado. Então, se você pesquisar no YouTube Corpo Blindado, você já vai ver minha fotinha lá, clica, vê o primeiro vídeo, se inscreva, compartilhe os vídeos, dê um like, gente, vamos lá, nos ajudem a levar essa informação de imunologia e saúde preventiva para mais pessoas. Isso aqui salva vidas, meus queridos. Nós estamos falando assim, olha, de milhares de mortes prematuras no mundo. Para quê? Nós estamos falando de milhares de pessoas sofrendo à toa por falta de prevenção. Ok? Então, quer cuidar da sua saúde, da saúde das pessoas que vocês amam, nos ajudem a levar essa mensagem mais para frente. Por isso, deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Vou fazer isso, ó. Vamos lá, está aqui no chat para vocês agora os links para vocês terem acesso a mais conteúdos de imunologia e saúde preventiva, tá bom? Então, tá aí para todo mundo. É só clicar nos links. Será que deu certo aí, Neuci? Não sei se deu certo. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Eu acho que depois tem que... Acho que não deu certo não, viu? Depois Agora eu tento mandar... tá ok. Oi? Deu certo? Tá ok. Uhum.
Ah, então tá joia. Bacana, Neuci, gratidão. Então, ó, já coloquei para vocês, então, no chatzinho, o link do canal do YouTube, o link do canal do Instagram. Vai lá, sigam, compartilhem e vamos levar essa mensagem para mais pessoas, tá, gente? Isso é muito importante. Mas, lembrando das doenças autoimunes, professor Dr. Luiz Augusto, para se prevenir, a palavra-chave é prevenção. Para se prevenir das doenças autoimunes, basta cuidar do sistema imunológico? É isso mesmo? Eu não preciso me preocupar com medicamento, com nada disso? É só cuidar do sistema imunológico? Eu sempre pensei que doença autoimune é uma doença incurável, tipo algo que eu peguei, porque eu tinha que passar por isso mesmo na vida, era o meu destino. Tipo um castigo por causa dos meus pecados. Calma, gente, não é isso, tá? Não tem nada disso, não é pecado, você não está sendo castigado porque você fez alguma coisa errada na sua vida, não, ok? Vamos entender o sistema imunológico, por meio das imunoterapias, pode ser programado. Ou reprogramado, né? Dependendo da situação que você se encontre, talvez ele tenha que ser, sim, reprogramado. Para quê? Para nunca mais entrar em desequilíbrio. Olha a lógica. Se eu mantenho o meu sistema imunológico equilibrado, ele vai evitar, literalmente, que esses sintomas das doenças autoimunes apareçam. Então, é isso que a gente tem que aprender a fazer, né? Então, olha só que interessante. Deixa eu passar para vocês algumas evidências científicas, né, sobre as doenças autoimunes, né? Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 40 patologias que têm relação direta com distúrbios do sistema imunológico. Gente, vocês tomaram nota aí? 40 é muita coisa. Sabiam disso? Né? Por isso, como é distúrbio do sistema imunológico, o sistema imunológico não está funcionando bem, nós chamamos essas mais de 40 patologias classificadas pela medicina. Lá no catálogo das doenças, é um catálogo internacional das doenças, elas são todas classificadas como doenças autoimunes. Tipo, como assim autoimune? Imune é aquilo que deveria proteger o seu corpo, ok? Faz sentido? Claro, eu não posso adoecer. Então, por que entrou em distúrbio? Por que de repente eu adoeci? Por que de repente eu tenho esses sintomas? E todos esses sintomas são causados diretamente pela ação do sistema imunológico. Vocês irão se surpreender com algumas dessas doenças. Eu já vou falar com vocês quais são. Mas, aqui, nessa jornada, você tem que ser capaz de entender o quê? A causa, a origem. E qual que é a causa, a origem das doenças autoimunes? Desequilíbrio do sistema. O que é isso, então, professor Dr. Luiz Augusto? Simples, gente. Olha só. O sistema imunológico é um conjunto de células que tem origem lá na medula óssea. Lá de dentro dos ossos. Sabe aquela gordurinha amarela do osso chamada tutano? Isso ali é a medula óssea. Dali surgem todas as células do seu sangue. Os glóbulos vermelhos para o transporte de oxigênio e os glóbulos brancos para a proteção do seu corpo. Essas são as células do sistema imunológico. São elas que mantêm o seu corpo blindado. Como eu gosto de dizer no curso, né? Meu corpo blindado. E aí, essas células, o que elas fazem? Olha, linfócito, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, mastócito, célula dendrítica, monócitos. Essas células, elas são capazes de, anote aí, cicatrização. Tá vendo? Toda vez que você tem uma lesão no corpo, são elas que fazem a cicatrização.
renovação de tecidos. Um tecido seu que estava afetado, que tem que ser recomposto, as células imunológicas irão atrair células tronco para o local onde ela fez a limpeza para crescer um novo tecido. Olha a beleza disso. Né? Identificação de células tumorais, gente. Para eliminar tumor antes que ele cresça, antes que ele se desenvolva. Olha a beleza dessas células. Está vendo só? O que mais? Identificação de bactérias perigosas para eliminar as bactérias, vírus. Mas, gente, não são todos os vírus, não são todas as bactérias. O seu sistema imunológico é capaz de conviver com as bactérias e com os vírus, com os fungos também. Tem milhares de fungos, milhares de bactérias, milhares e milhares de vírus que vivem no nosso corpo e protegem o nosso corpo em equilíbrio, em harmonia com o sistema imunológico. Então, é um erro dizer que o sistema imunológico é tipo um exército, sabe? Preparado para a guerra, tipo um mega exército para enfrentar agentes patogênicos e proteger o seu corpo. Não entra nessa, não entra nessa vibe. Essa é uma vibe errada, esse é um pensamento errado, um pensamento ortodoxo, muito antigo, que já caiu por terra há muitos anos. O sistema imunológico, palavra-chave, é o sistema do equilíbrio. Anotaram isso aí? O sistema imunológico é o sistema do equilíbrio, da harmonia do seu corpo. É por isso que eu chamo de corpo blindado. Quem cuida do sistema imunológico tem um corpo blindado, mas o problema é esse. As pessoas não sabem cuidar. Os médicos não sabem cuidar. Infelizmente, na faculdade de medicina, eles nem tiveram imunologia direito. Quiçá uma matéria ali de 40 horas, 60 horas no máximo de imunologia, muito mal explorada, inclusive, e com foco só em doenças, só em patologia. O sistema imunológico não é nada disso. É prevenção. E disso é que nós estamos falando nessa noite de hoje. Tá bom? Mas, professor Dr. Luiz Augusto, isso quer dizer que se eu cuidar do meu sistema imunológico, eu vou conseguir controlar algumas doenças, ou até mesmo ficar livre delas? É exatamente isso, meus queridos e minhas queridas. O segredo é a prevenção. Já anotaram? Prevenção. Terceira informação chave da aula de hoje. Mas atenção, hein? Nem sempre é possível ficar livre das doenças autoimunes. Eu estou falando isso com muita clareza, para depois falar assim, professor doutor Luiz Augusto, que eu fiz o seu workshop, você me falou que se eu fizesse essa técnica, eu nunca ia ter uma doença autoimune. Eu estou dizendo e vou insistir, nem sempre é possível ficar livre de uma doença autoimune, tá? Nem sempre. Então, já que nem sempre é possível, por que eu desenvolvo a doença autoimune? Me dê um exemplo aí, professor, doutor Luiz Augusto, de uma situação em que, por melhor que eu faça, por melhor que seja o meu comportamento, por mais que eu siga as técnicas de prevenção e de equilíbrio do sistema imunológico, a doença autoimune chega. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu tente me prevenir. Vou dar um exemplo. Exemplo de uma doença autoimune que não tem como prevenir. Não tem como prevenir. E sabe qual que é o problema, gente? Infelizmente não, né? Aqui a gente não está brigando com ninguém, aqui nós não estamos numa condição de enfrentamento de nada. Nós somos apenas da saúde integrativa. Então, a gente colabora com a medicina convencional. A gente colabora. Mas, se não é possível prevenir, um único caminho é a remediação. É um medicamento e, algumas vezes, a cirurgia. Então, a medicina convencional é importante, sim. E ela trabalha junto com os profissionais de saúde preventiva
para diminuir o número de pacientes doentes e para melhorar o tratamento dos pacientes doentes. E esse é o seu papel como profissional de imunologia e saúde preventiva. Entenderam? Mas vamos ao exemplo. Uma doença autoimune que, infelizmente, só tem medicamento, só tem remediação, não tem prevenção. Quer ver só? Diabetes mellitus tipo 1, ou mellitus. Diabetes mellitus tipo 1. O que é isso? Diabetes, urinar várias vezes ao longo do dia. Mellitus, com urina com gosto de mel, adocicada, ok? Diabetes mellitus é uma doença onde eu tenho um excesso de glicose no sangue. Por quê? Infelizmente, o paciente, esse é o tipo 1, tá? Tipo 1. Infelizmente, o paciente desenvolve uma pancreatite, uma inflamação no pâncreas, que mata, literalmente, as células do sistema imunológico, matam as ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans são responsáveis, as células beta das ilhotas de Langerhans, da produção de insulina. E a insulina é um hormônio obrigatório para que a glicose que está no sangue entre para as células do músculo, do tecido adiposo, do osso, todas as células vivas do seu corpo, exceto o cérebro e as hemácias, os eritrócitos, precisam dessa insulina para tirar a glicose do sangue. Se faltar insulina, ela sobra no sangue. E aí começa a gerar um tanto de problemas no corpo devido ao excesso de glicose no sangue. Tá bom? Essa é uma doença autoimune que só tem medicamento. A insulina é um dos medicamentos. Existem outros medicamentos que é usado para o tratamento do paciente diabético tipo 1. Mas por que ela não tem prevenção? Infelizmente, é uma herança genética. Você herdou da sua família, dos seus ancestrais, sua mãe, do seu pai, bisavô, tataravô e assim por diante, desde lá de trás, desde os primeiros primórdios dos humanos, você herdou mutações que te levam, por exemplo, a uma inflamação no pâncreas. E o seu sistema imunológico, que deveria proteger o pâncreas, infelizmente, causa essa inflamação nas ilhotas de Langerhans. É uma herança. Podemos chamar de uma herança maldita, se você quiser chamar assim, tudo bem, eu não acho que essa é uma palavra mais adequada, mas é uma condição. Se você respeita a sua genética e sabe de onde que você veio, você vai cuidar melhor da sua saúde. Então, todo o tratamento é no sentido de abaixar a glicose no sangue, mas prevenir a diabetes tipo 1 é mais complicado. Talvez, se você souber que tem essas heranças, que tem essa mutação lá no pré-natal, ou quando você tiver ainda criancinha, e evitar o consumo de açúcar a qualquer custo, até ali os 4, 6 anos de idade, você vai retardar o surgimento da diabetes mellitus tipo 1 e talvez ela nem apareça. Mas, gente, isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil, tá bom? Então, tá aí um exemplo, espero que vocês tenham anotado, de uma doença autoimune que, infelizmente, eu não consigo prevenir somente com cuidados ao sistema imunológico, tá? Então, se existe uma herança que leva à doença autoimune, eu não tenho como prevenir, eu só tenho como remediar. Aí precisa do medicamento, precisa do médico, do responsável técnico na medicina convencional para cuidar do paciente. Mas, atenção, se for diabetes mellitus tipo 2, essa que atinge o adulto, e às vezes, hoje tem acontecido até com adolescentes, infelizmente, essa sim é uma doença autoimune, de novo, é uma inflamação do pâncreas, onde tem uma destruição das ilhotas de Langerhans, e neste caso, esse tipo de diabetes tipo 2 é plenamente evitável, com prevenção, e é uma doença autoimune, tá vendo? É uma inflamação do pâncreas que não precisa acontecer se você mantiver o seu sistema imunológico equilibrado, tá certo? Aí tem prevenção. Até o final da aula de hoje, eu prometo para vocês que eu vou revelar 2 técnicas para você aplicar na sua vida para evitar essas doenças autoimunes que não têm um componente genético, hereditário.
diretamente relacionado com ela. Se a doença imune já veio de fábrica, já é um defeito de fábrica, infelizmente, o tratamento é somente com medicamentos. Mas se não é uma herança genética, tem prevenção, tá bom? Até o final da aula eu vou te revelar como se prevenir das doenças autoimunes. Mas quais são as doenças autoimunes mais comuns? Olha só, gente. Eu falei no início e agora eu vou citar algumas delas para vocês. Existem mais de 40 doenças catalogadas pela medicina convencional que nós classificamos como doença autoimune. Uma delas eu já falei, eu acho que você já anotou aí, não já? Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Então, aqui já foi logo duas de cara. Eu vou citar mais algumas para que vocês conheçam. Não precisa se preocupar em anotar, sabe por quê? Os nomes são cabulosos. São nomes ruins, gente, de guardar. Os nomes feios pra caramba. É impressionante. Nomes de doenças são nomes bem horrorosos, né? Então, vou citar aqui algumas dessas mais de 40 que nós temos. Já falei duas. Olha, lúpus eritromatoso sistêmico, artrite reumatoide. Vamos para aí. Quarta, doença de Crohn. Quinta, esclerose múltipla. Tudo isso é doença autoimune. Tá vendo só? Tá vendo que as pessoas nem têm noção disso? É tudo desequilíbrio do sistema imunológico. E a grande maioria delas aqui é evitável, gente. Existe prevenção. Cuidem-se. Eu já vou falar mais para frente como cuidar, tá? Vitiligo, sabe aquelas manchas brancas que dá na pele? Se não for fungo, né? Mancha branca por descoloramento, né? Descoloramento da pele. É um ataque contra os melanócitos, ok? É o vitiligo. Olha mais uma. Tireoidite. 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 O que é isso? É uma inflamação. Aliás, fica aí uma dica para vocês. Olha, tome nota, tá? Ite, artrite. Tudo isso que termina com ite é inflamação. Então, são células do sistema imunológico que estão ali atacando, atuando no seu corpo, seja para prevenção ou, às vezes, para algum combate, tá? Alguma infecção, alguma coisa assim, mas que gera as doenças autoimunes, pancreatite, cardiomiolite e assim por diante, tá? Então, tudo que termina com ite é uma inflamação do sistema imunológico e é ele atuando no seu corpo, causando sintomas. Então, tireoidite de Hashimoto, que é o nome do cientista que descobriu, né? O Hashimoto. Então, é uma inflamação na tireoide, que causa uma queda na produção da tiroxina, que é o T3 e o T4, causando o hipotiroidismo, né? E aí o paciente, é bastante comum em mulheres, aí ela começa a desenvolver aumento de peso, perda de libido, fraqueza muscular, cansaço extremo. Aliás, esses sintomas se confundem com outras situações, né? Mas é muito comum, acontece demais esse tipo de doença autoimune, né? Quer ver mais? 8, doença de Graves. 9, psoríase. Olha essa, olha que nome cabuloso. PTI, púrpura trombocitopênica idiopática. Púrpura trombocitopênica idiopática. Meu Deus do céu. É também uma doença autoimune. Não se preocupe com os nomes, não se desesperem, tá? Só estou citando aqui, daqui a pouco eu vou falar com vocês as 7 mais comuns. Essa sim é legal você guardar e memorizar, mas eu vou com calma, passo a passo, tá? O que mais? Hepatite autoimune, tem um ataque ao fígado, que é uma inflamação do fígado, tá? Síndrome de Guillain-Barré, tá vendo? É uma doença autoimune também. O pessoal fala, uma doença genética, mas é autoimune. Granulomatose de Werner, vasculites, que são um problema nos vasos sanguíneos, miastenia graves, doença celíaca, que é um problema muito sério no intestino, eu vou falar em detalhes daqui a pouco com vocês sobre ela, anemia hemolítica autoimune, espongiolite, doença de Addison, glomerulonefrite, que é um problema nos rins, é um problema renal, até no olho, gente, pode ter, a oftalmia simpática, que é uma visão turva, que não é devido à catarata, é um processo inflamatório que acontece na córnea, tá?
A alopécia, que é queda de cabelo, com grunts, uns buracão formando no cabelo, sim, isso também é uma doença autoimune. Eu citei aqui pelo menos umas 23 e poderia ficar aqui a noite inteira, chegando aí nas mais de 40. Não é o nosso caso, tá? Agora, se são mais de doenças autoimunes, mais de 40 doenças autoimunes que a gente tem catalogada, agora vem a pergunta-chave da aula de hoje, né? O que eu tenho que saber? Viu só? Você, que é um profissional de imunologia e saúde preventiva, ou que está se preparando para essa jornada, o que você tem que saber? O que você tem que saber, profissional? Olha só, gente, essa é uma informação chave, eu acho que é a quarta que eu estou falando hoje, hein? A quarta informação chave da aula de hoje. O que eu tenho que saber para fazer um diagnóstico meu, dos meus familiares, do meu paciente, de que aquele sintoma que ele tem, daquela doença, é uma doença autoimune, né? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que eu faço? Como que eu descubro que aquilo é uma doença autoimune? Gente, é o seguinte, independente do sintoma que a pessoa tenha, e esses sintomas se confundem demais, né? Eu posso confundir, por exemplo, uma psoríase com uma lepra, com uma hanseníase. Eu posso confundir uma pancreatite causada por uma doença autoimune com um câncer. Eu posso confundir uma tiroidite de Hashimoto com uma doença autoimune com câncer de tireoide. Então, assim, cuidado para você não entrar em parafuso na hora do diagnóstico. Aliás, vamos deixar claro, o profissional de imunologia e saúde preventiva, ele não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é quem, gente? O médico. Mas você, como profissional nessa área, tem que ver os sinais de perigo. E aí encaminhar o paciente para o médico para o diagnóstico definitivo. Então, independente do sintoma que a pessoa tenha, tem algo que o profissional de imunologia e saúde preventiva tem que fazer se ele identificar no sangue, no exame de sangue do paciente. Tá bom? Se ele identificar esse sinal no exame de sangue do paciente, está lá caracterizada a doença autoimune. Encaminha para o médico para ele fechar o diagnóstico, porque já foi. Você perdeu a chance da prevenção. Então, toda a doença autoimune tem um componente em comum no sangue. Não interessa, pode ser qualquer uma dessas 40, eu citei aqui 23. Todas elas têm esse componente. Tem ideia qual seja? Então, anote aí. Qual é o sinal no exame de sangue, né, no seu hemograma, que caracteriza uma doença autoimune? Atenção! Presença de um anticorpo contra um tecido do corpo saudável. Anticorpo, gente. O anticorpo é uma proteína sintetizada pelos linfócitos B, quando ele se transforma em plasmócito, lá nos linfonodos. Normalmente, esses anticorpos têm papéis vitais, como matar bactérias, identificar células tumorais, manter o organismo equilibrado, sem inflamação. Mas, de vez em quando, o seu corpo produz anticorpo contra a tireoide, contra o pâncreas, contra o fígado, contra o olho, contra o coração, contra os neurônios. E aí pode gerar uma inflamação. Entende? Qual que é o gatilho que faz o seu corpo produzir anticorpos contra os tecidos do próprio corpo? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. Quer ganhar $1 milhão? Vai lá, tenta descobrir os gatilhos que levam o seu corpo a produzir anticorpos contra o tecido do corpo. Certamente você vai ganhar um prêmio Nobel de medicina um dia, porque nós não sabemos ainda o gatilho exato que faz isso acontecer, mas acontece. O fato é que todos esses gatilhos que são multifatoriais estão relacionados com uma, anote isso aí, superinflamação. Então, é o seu papel como profissional de saúde preventiva e de imunologia
evitar a superinflamação. Tá claro isso? Você tem que evitar a superinflamação. Eu já falei, eu vou dar 2 técnicas aqui para vocês até o final da aula, para mostrar como evitar essa superinflamação. Mas antes, eu quero destacar para vocês 7 doenças autoimunes muito comuns. Essas sim, vocês precisam ter elas em mente, tá? Vocês precisam ter essas doenças em mente, porque são as mais comuns, é que vocês mais vão observar pacientes, vocês mais vão se deparar com pacientes nessas condições. E se você conseguir prevenir isso, vai ser muito bom. Então, vamos anotar? Anote aí para mim essas 7 doenças autoimunes. Eu vou uma por uma, vou dar alguns detalhes de cada uma delas. Elas estão todas aqui ilustradas, olha. E eu estou mostrando aí várias partes do corpo, tá vendo? Cada uma delas tendo anticorpos que estão atacando esse tecido, ele está super inflamando e o paciente está tendo essa condição que a gente não gostaria que acontecesse, né? Mas acontece. Então, dessas 7 doenças autoimunes que nós temos aí, eu quero destacar com vocês aqui, olha, a primeira delas, olha só, vamos dar uma olhada aqui, olha. Olha lá, a tireoidite de Hashimoto é uma muito, muito, muito comum, né? Por que que ela é muito comum? Olha, acontece bastante em mulheres, né? E o que que acontece? Então, na tireoidite de Hashimoto, então, a primeira doença autoimune bastante comum, a tireoide, que é essa glândula aqui, ó, ela começa a diminuir de tamanho, por causa de uma inflamação, ok? E quando a gente faz a dosagem de anticorpos contra a tireoide no sangue, está lá presente os anticorpos e uma quantidade muito grande de linfócitos no sangue, de neutrófilos e até de monócitos atacando a tireoide, tá? E o paciente nessa condição, ele não consegue produzir tiroxina na quantidade adequada e desenvolve o hipotiroidismo. O interessante é que eu já tive paciente que eu consegui reverter, gente, esse caso de tireoidite de Hashimoto com imunoterapia. Muito interessante, tá? De forma natural, sem medicamento. Então, isso é um caso de reversão que deve ser priorizado por você que trabalha com saúde preventiva, tá? Um outro exemplo é a esclerose múltipla. Então, nós estamos falando de onde? Do cérebro. Então, essa é a segunda das 7 mais comuns. A esclerose múltipla é onde o seu sistema imunológico começa a desenvolver anticorpos contra a bainha de mielina. O que é bainha de mielina? Bonitinho o nome, né? Bainha. É, bainha. São essas pequenas proteínas aqui, ó. São essas pequenas membranas aqui, ó, do neurônio, que forma o axônio para a transmissão de impulso nervoso até o cérebro, elas começam a degenerar devido a uma inflamação aqui. O sistema imunológico começa a comer essa gordurinha aqui, ó. E isso não é bom, tá? O neurônio começa a perder atividade e aí o paciente fica com esclerose, tá? Que é uma incapacidade de responder às ações nervosas. Vamos para mais uma? Asma. Olha só, muita gente não sabe disso, mas a asma é uma doença autoimune. Infelizmente, aqui existem componentes genéticos hereditários envolvidos e dependendo do seu nível de asma, não é possível prevenir. Esse paciente vai ter um tratamento o resto da vida com broncodilatador, tem responsabilidade técnica e precisa do médico para cuidar. Mas existem situações de reversão de asma com imunoterapias. Eu, por exemplo, agora eu posso falar como testemunha, eu já passei por isso. Eu fui um paciente asmático, sim, e nunca mais tive na minha vida. Por quê? Cuidados com o sistema imunológico. Meus queridos, aqui eu parei de acreditar no que as pessoas falam. Eu só acredito no que elas fazem. E eu cuido do meu corpo. Eu não falo apenas, eu cuido. O que eu falo, o que eu ensino, eu faço no meu dia a dia. E eu cuido do meu sistema imunológico para que ele não tenha problemas. Meus queridos, um pequeno momento. Então, a asma é uma doença autoimune que, dependendo do grau, é possível reverter.
eu já consegui reverter, por exemplo, em mim mesmo, no meu próprio corpo, eu já consegui reverter a asma, essa condição que é reversível em alguns casos, tá, gente? Não são todos, não, tá? Não são todos os casos. Dependendo da sua herança genética, isso não será possível, mas muitas vezes sim, tá bom? Então, vamos para mais uma? Vamos lá, ó. Vamos para o intestino. Ah, doutor Luiz, tem doença autoimune no intestino? Também tem, muito comum, que é a doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten, né? Que é uma proteína existente no trigo, tá? E aí a pessoa tem alergias no intestino, fica com constipação e algumas vezes com diarreia. Então, aqui, ó, uma prevenção simples, corta o glúten. Pronto, passou a doença celíaca, entenderam? Então, aqui é um exemplo de uma prevenção muito simples, né? O que mais? Eczema ou psoríase. Então, são esses problemas de pele, que a pele começa a crescer demais, aí dá muita coceira, e o paciente coça, 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 depois dá ferida, dá uma contaminação de bactérias por baixo, e aí a coisa não passa nunca mais. Então, isso aqui, gente, passa, tá? Se tiver coçando, tenha paciência, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para evitar essa coceira, mas não cocem. Eczema e psoríase é plenamente evitável, tá? Acontece na pele. E mais uma, artrite reumatoide. Que afeta as articulações, né? Então, aqui nós temos um problema na articulação, é dor muito intensa, que depois pode levar a uma artrose, a gente vai falar disso na próxima aula, na aula de quinta-feira, que é próxima agora, né? Dia 20 de maio. Então, artrite reumatoide. Então, o paciente tem anticorpo, inclusive, chama-se fator reumatoide. É um anticorpo muito comum em pacientes com artrite reumatoide. E, para fechar, uma sétima doença autoimune comum é o lúpus eritomatoso sistêmico. Eu citei ele aqui hoje. E o maior perigo do lúpus é afetar o coração, tá? E você começar a desenvolver aqui uma cardiomielite, uma inflamação aqui no coração. Isso é um perigo muito sério para quem tem lúpus. Mas são doenças que a gente consegue sim prevenir, tá? Então, que são 7 doenças que dá para prevenir cuidando do sistema imunológico. Já que é assim, vamos para fechar essa aula de hoje, então? Eu prometi, então agora eu vou entregar 2 técnicas, meus queridos, minhas queridas, que eu prometi para vocês, que vocês podem usar para se prevenir das doenças autoimunes. Resumindo, então, toda doença autoimune tem anticorpos contra algum tecido do meu corpo, professor Dr. Luiz Augusto? Sim! A doença autoimune é uma inflamação do corpo, Dr. Luiz Augusto? Sim! Então, como os médicos tratam? Hoje, eles têm anti-inflamatórios e imunossupressores para tentar tratar essas doenças autoimunes. O problema é que anti-inflamatório elimina a dor, elimina o incômodo, não mata a pessoa, mas aleja. Professor Dr. Luiz Augusto, como assim aleja? Sim, gente, aleja o sistema imunológico. Impede o seu sistema imunológico de trabalhar numa condição normal, numa condição natural. Então, você tem que evitar ao máximo anti-inflamatórios, analgésicos. O segredo é outro, é equilibrar o sistema imunológico. Mas então, vamos lá. Quais são, pelo menos, 2 técnicas que você pode usar a partir de hoje com seus familiares, com as pessoas que você ama, para manter o seu sistema imunológico de forma equilibrada e prevenir-se das doenças autoimunes? Vamos lá? Técnica número 1. Simples, pessoal. Alimentação diária, todos os dias, tá? Com plantas com ação anti-inflamatória. Opa, para, não entendi nada. Peraí, doutor Luiz Augusto, você falou para não tomar anti-inflamatório, que anti-inflamatório faz mal para o corpo. Sim, anti-inflamatório em altas concentrações, que aí sim precisa de quê? Receita médica. Precisa de quê? Do responsável técnico, do médico, para falar qual a quantidade que você tem que tomar, a dosagem certa e tudo.
Nas plantas, que tem um efeito anti-inflamatório no nosso corpo, é diferente, porque você não está tomando uma enorme quantidade de moléculas anti-inflamatórias, é um pouquinho todos os dias. Tá bom? Que plantas são essas? Tome nota aí, ó. Uma delas, todas as plantas verdes, bastante verde, couve. Aqui em Minas Gerais nós temos uma planta deliciosa chamada, não sei se vocês conhecem, Orapronobolis. Orapronobolis é uma plantinha muito bonitinha, um verdezinho forte, maravilhoso, tem bastante anti-inflamatório. Quer ver um outro maravilhoso anti-inflamatório natural? A cúrcuma ou açafrão, que é uma raiz excelente anti-inflamatório. Vocês podem adicionar na alimentação diária de vocês, tá bom? Isso tudo vai manter o seu sistema imunológico equilibrado. Então, que tal fazer todos os dias um suco verde? Pega uma dessas plantas verdes, couve, bertália, Orapronobolis, pega uma dessas plantas super verde, bata com um pouquinho de açafrão, coloca lá banana, que é maravilhoso, aliás, riquíssimo em triptofano, já ensinei isso aqui, e esse triptofano vai ajudar o seu cérebro, a sua glândula pineal, a produzir melatonina para você dormir melhor, fazer aquele sono reparador, e isso, inclusive, é um alimento funcional para os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, ajuda essas células a fazer o autodetox, elas se renovarem, ficarem preparadas para tratar do seu corpo. Então, suco verde com banana, maravilhoso. Quer mais fruta anti-inflamatória? Gente, olha, todas as frutas têm efeito anti-inflamatório, algumas mais que as outras, tá? Maçã é um anti-inflamatório maravilhoso, laranja é um anti-inflamatório. Então, estou falando frutas comuns, tá? Tem outras mais turbinadas, tipo aquelas frutinhas vermelhas pequenininhas, né? O gramberry, a framboesa, tá bom? As frutas vermelhas são maravilhosas. Então, aproveitem, coloque isso no seu dia a dia. Essa é a técnica número 1. E a técnica número 2, não fiquem bravos comigo, hein? Não fiquem bravos comigo, mas aí eu já tenho assim, ó, toneladas de artigos científicos que provam isso. Não vai dar tempo de mostrar hoje, mas quem é meu aluno vai depois ter acesso a esses conteúdos técnicos, né? Tá lá, técnica número 2. Aumente o seu regime hídrico. Se você não toma água, nós vamos descobrir uma forma de você passar a tomar água. Você precisa aumentar o seu regime hídrico. O ideal são 2 litros de água por dia. É o ideal para todo o sistema imunológico funcionar bem, os vasos linfáticos ficarem preenchidos, permitir a circulação dos linfócitos, das células dendríticas, dos macrófagos, dos monócitos e cuidar do seu corpo. Então, cuidem-se bem com essas 2 técnicas e evite as doenças autoimunes. Para fechar a aula de hoje, eu quero convidar vocês para assinar a lista de presença desse workshop. Por que assinar a lista de presença? Para você ter direito ao certificado se você fizer um mini curso lá na frente, tá? O link do workshop, o link para você assinar a lista de presença, está aí no seu chatzinho agora. Olha, vou colocar aí para vocês agora. Tá aí o link. Então, é só você clicar aí, você vai para o grupo fechado dos profissionais de imunologia e saúde preventiva. Hoje nós já temos lá, gente, olha, impressionantes, mais de 920. Tem alunos já dos cursos profissionalizantes, tem pessoas que estão no workshop, pessoas que estão se preparando para se tornar um profissional nessa área certificado, para trabalhar de forma 100% legal aí no mercado de saúde, tá? Então, vai lá, clica, pede para entrar no grupo, mais tarde a nossa equipe aprova a sua entrada e você assina a lista de presença. E por último, por favor, não deixem de levar esse conhecimento à frente, tá? Isso é muito importante. Gostou da aula? Ótimo! Então, faça esse conhecimento chegar em mais pessoas. Me sigam no meu Instagram, professor.doutor.luiz.augusto e no YouTube, né? Se inscrevam no canal, dá um like aí. Poxa, não é possível. Se você gostou da aula, o mínimo que você pode fazer é dar um like, compartilhar, agradeça, né?
por gratidão, agradeço por a gente ter tido essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Eu sou extremamente grato pela presença de vocês, mas se inscreva no canal e vamos fazer essa mensagem ir mais longe. Tá bom, gente? Ó, temos aí, como eu disse, esse workshop ele é rápido mesmo, são aulas de 1 hora, agora é 21 horas e 3 minutos, dia 18 de maio de 2021. Nem parece, né? Parece que eu comecei a falar agora, mas já se passaram 1 hora. Mas vamos fazer o seguinte, Neuci, será que você consegue coordenar aí para nós pelo menos umas 2 ou 3 perguntas para a gente bater um papo sobre esse assunto? Gente, perguntas da aula, tá? Do workshop, doença autoimune. A Adriana já está com o microfone aberto. Boa noite, Adriana. Boa noite. Ei, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, fique à vontade. Professor, eu queria saber se a pessoa tem dificuldade de cicatrização, sempre quando ela tem algum ferimento na pele, no corpo, se isso tem a ver com a imunidade da pessoa. Olha, Adriana, uma pergunta muito inteligente, e isso tem a ver com a imunidade, com toda certeza, mas muita atenção no que eu vou te explicar, tá bom? Um dos maiores fatores que levam à dificuldade de cicatrização é a presença de glicose em excesso no sangue. Tá bom? É um dos sinais de diabetes. Vou te explicar por quê. Essa glicose no sangue, ela é um alimento muito potente, muito poderoso para bactéria, para fungo, entende? E aí, na hora que você entende? Aí, na hora que você corta a pele, essas bactérias vão crescer muito. Fungo vai crescer demais. E o sistema imunológico não vai querer deixar... Pode falar? Isso daí, porque assim, essa pergunta que eu estou te fazendo, eu conheço uma pessoa, ela não é portadora de diabetes, porém ela tem uma tendência a ter diabetes, porque tanto a mãe como o pai teve diabetes, entendeu? Essa pessoa não tem diabetes, mas ela tem esse problema que eu acabei de perguntar para o senhor. Pois é. O problema da cicatrização na pele. Mas assim, olha, para a gente ter certeza que ela não tem diabetes ou pré-diabetes, a gente tem que fazer o quê? Medir o açúcar no sangue. Por isso, Adriana... A pré-diabetes quer dizer que ela pode estar desenvolvendo uma diabetes, não é isso? Quer dizer que ela já tem pouca insulina disponível, a glicose está sobrando no sangue, essa glicose no sangue está crescendo bactérias a cada ferida, o sistema imunológico vai lá para matar as bactérias, causa ainda mais inflamação, aí a cicatrização não vem. Entendi. Viu? Então, assim, olha, entendeu, Adriana? Então, o segredo da imunologia e saúde preventiva é você evitar os gatilhos da inflamação. Evitar que a inflamação, que a superinflamação chegue. E uma das formas de evitar que a superinflamação chegue é diminuir o açúcar no sangue. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Fiquei satisfeita, grata. De nada, querida. Eu que agradeço pela sua participação. Muito obrigado a você. Um abração. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Quem vai participar agora com a gente? Magnus. Pronto. Doutor Magnus Couto, que honra ter você professor. aqui. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo. Eu estou joia. A gente está sempre procurando acompanhar as aulas do professor para poder aprender cada vez mais, né? Olá, Alessandra, tudo jóia? É a Alessandra mesmo, não é? É. Aí, ó. Eu tô com a memória boa, então, hein? Tô com a memória boa. Muito bem, muito bem.
E aí, Eu estava entrando, mas eu estava sendo no mesmo da plataforma dele. Ah, sim, Professor, excelente. Diga, doutor. na situação do lúpus, quando ele já está instalado, tá? E aí a paciente está com um quadro em que ela já está com as plaquetas bastante baixas. Uhum, A médica entra com um imunossupressor e uhum. permanece com o imunossupressor, e ela já está com tão baixas plaquetas que ela já tem aqueles os hematomas, né? Sim, Aparecendo no corpo todo. E sim. bastante dor, bastante desconforto, a questão emocional, né, bastante abalada em função de todos os sintomas. O que a gente pode estar fazendo para dar uma melhorada nessa situação? Se tem alguma coisa que a gente pode estar fazendo sem passar por cima do tratamento, claro, né, que esse não é a intenção, mas Uhum. como um suporte ali, né, em paralelo. Sim, sim, perfeito, perfeito. Bom, doutor Magnus Couto, é o seguinte, esse é um típico caso em que você vai ter que negociar com a médica ou com o médico, né, que estiver tratando. Por quê? A forma como os médicos encaram doença autoimune é como se fosse uma doença comum, em que eu dou medicamento e o organismo responde. E não é. Só para você ter ideia, imunossupressor nada mais é do que um nome disfarçado de anti-inflamatório. Em alguns casos, existem anticorpos monoclonais usados como imunossupressor, mas não é o caso da doença autoimune chamado lúpus. Não é o caso. Tá bom? Certo. Lúpus, sabe como que você cuida dele? Reequilibrando o sistema imunológico, mas principalmente mudando a mente do paciente. Se ele acreditar que está doente, se ela ficar na cabeça que é uma paciente doente, crônica, a chance dela reverter isso é zero. Sabe por quê? O cortisol dela está lá em cima. Entendi. Peça o cortisol. Meça o cortisol dela, tá? Em jejum. Eu te sugiro a pedir o cortisol basal dessa paciente, que é até às 10 horas da manhã. Então, o ideal é que ela vá em jejum ao laboratório, você meça o cortisol basal dela, tá bom? O laboratório vai te dar uma faixa de referência, tem que ser em jejum para não atrapalhar, ok? Uhum. Eu lhe asseguro que ele vai estar lá em cima. Uhum. Por uma questão muito simples. É uma pessoa que tem muita dor, ela quer se livrar da dor, ela já está fazendo o tratamento, mas o tratamento que ela está fazendo não restabelece o corpo, muito pelo contrário. Ela permite as infecções, então ela vai ter constipação intestinal, ela vai ter um aumento de bactérias no intestino, e pior, as bactérias ruins. Isso pode levar a uma desbiose, que é uma hipermeabilização do intestino, entrando mais pedacinho de bactéria na circulação sanguínea, e tudo isso eu estou falando baseado em literatura, tá? Tudo isso tem estudo que mostra que isso tudo acontece. O que vai acontecer? A paciente ela vai começar a desenvolver ainda mais inflamação pelo corpo. E aí a médica fica perdida, porque ela tenta resolver o problema do lúpus e não consegue, porque eu já estou num estado super inflamado. Então, como cuidar de forma paliativa? E daí a importância nossa, né, dos profissionais de cuidados aí, em saúde, de imunologia preventiva, até para tratamento também, para ajudar o médico no tratamento. Olha, trabalhar a mente dessa paciente é a primeira coisa, para diminuir esse nível de cortisol. Então, existem técnicas disso, por exemplo, meditação guiada é espetacular. Eu já reverti casos de pacientes só com meditação guiada. Absurdo. Hipnose, se você souber, também é outra. Meditação guiada, você consegue até na Netflix, tem lá meditação guiada maravilhosa, tá? Na Netflix. Quem é assinante, vai lá e faz. Algumas no consultório aqui. Pois é, ué. Pois é. É espetáculo. Então, isso daí vai diminuir o nível de cortisol dela. Olha só, se você cair o nível de cortisol dela em um ponto, essa inflamação já desaba. Aí o que vai acontecer? A médica vai falar, ótimo, o tratamento teve efeito. Ótimo, deixa ela acreditar nisso. Aí ela corta. Aí ela corta o anti-inflamatório, ela corta o
o imunossupressor, e pronto. E aí o sistema imunológico começa a se reequilibrar. Aí você entra, por exemplo, com fatores de transferência, tá bom? Isso. Aí você entra com anti-inflamatórios naturais, né? Ali na alimentação, então melhorando a alimentação, reequilibra o intestino da paciente e ela vai renascer, tá bom? Eu vou lhe contar um pouquinho da história dessa paciente. Eu tenho um carinho especial por ela, porque ela é minha professora de matemática do 1º grau. Olha que legal. E eu, no Facebook ali, fazendo umas postagens de orientação já, aproveitando que o senhor tem nos passado no meu corpo blindado, eu estou focando em instruir as pessoas através das redes, assim como o professor tem feito, botando Sim. pequenas coisinhas para ir esclarecendo, né, que tem solução, né? E numa dessas visitas ao Facebook, eu vi que ela tinha feito uma postagem falando da situação atual dela, que ela está bem debilitada, aquela coisa toda, e eu fiz um comentário. Existem fatores de transferência que pode estar lhe ajudando com essa regulação, por causa do sistema imunológico, tem que regular, né? Tem que dar uma baixada na atividade desse sistema imunológico que está muito ativo, é isso que está fazendo a senhora ficar doente. E ela me chamou, nós começamos a conversar sobre, expliquei para ela, né, a capacidade que tem fator de transferência, essas terapias da imunoterapia, que a gente está fazendo o curso, que a gente está falando com propriedade, aquela coisa toda. Aí ela foi na médica, né, levou todo o material científico que eu passei para ela, a médica disse, eu nunca ouvi falar disso, mas tu achou uma toma. E aí receitou imunossupressor e antidepressivo para ela. Oh, meu Deus. Assim, ó, arranquei o resto, não tem mais tempo. Nasceu o cabelo para você arrancar de novo. Para eu arrancar, exatamente. Eu quase que eu empurrei da barba para puxar aqui em cima, porque, nossa, né? Meu Deus do céu. Então, eu fiquei assim, cara, eu tenho que dar um jeito de ajudar ela, então, em paralelo, pelo menos para baixar logo essa atividade regular, para que ela se livre desse imunossupressor que é terrível. Isso. E a professora, ela está há alguns anos tentando se tratar disso, entende? Então, assim, eu me vi na... Entendi. Aí, não, perfeito. Então, assim, eu tentei elucidar para ela a capacidade de fator de transferência, que é uma ferramenta fabulosa que a gente tem. Fabulosa. Nós temos visto coisas acontecendo com isso. Aqui no consultório temos um caso de uma paciente com uma questão de trauma de fêmur. Há 6 anos sofria de dores. No 10º dia, tomando fator de transferência, ela abandonou o andador. Ela veio aqui com uma bengalinha. É impressionante. Entendeu? É impressionante. Então, e não é charlatanismo nem curadorismo. É simplesmente uma questão de equilibrar a superinflamação. Um paciente, quando está superinflamado, quando você tira a superinflamação, ele renasce. É impressionante. É como se ele tivesse, da noite para o dia, começado uma nova vida. E é emocionante, cara. É emocionante. No caso dessa senhorinha, que é a nossa paciente direta aqui, até a autoestima dela mudou, a alegria voltou, porque ela estava se entregando, sabe? A gente estava tentando com eletroterapia, acupuntura, laser terapia, conversa, reprogramação, mas a dor era muito. Então, claro, sim. Nós entramos com o fator de transferência, no 10º dia ela abandonou o andador e veio com uma bengalinha disposta, brincando, abriu a porta do consultório sozinha, subiu na maca sozinha, desceu da maca sozinha. Sabe? Então, a gente tem acompanhado no dia a dia o potencial disso. E aí, quando a gente tem uma situação séria dessa, da minha professora, ela está no Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Catarina, né? A gente está meio longe, mas eu procuro orientar ela a repensar essa questão dos químicos, porque não está fazendo efeito, são 6, parece que são, acho que é no mínimo 3 anos ela tentando se tratar disso e só piora. Só piora, e não vai melhorar, infelizmente. Não vai melhorar. E depois ela já chegou nessa situação de plaquetas baixas, entende? Então, assim, vai dar... a médica vai cortar os imunossupressores por isso, tá? Porque o que ela está fazendo? Ela está indo direto na medula óssea, para ver se diminuindo a quantidade de linfócitos circulantes. Olha que
Ai, é até difícil usar as palavras, mas assim, vamos chamar de erro crasso, vamos chamar de... em inglês, a gente tem uma expressão que a gente chama de innocent mistake, ok? Então, vamos considerar dessa forma, né? Vamos considerar que é aquele erro honesto. Um erro honesto, faz parte da profissão da médica, ela realmente tem que tratar da patologia, mas ela não sabe fazer isso, ela não sabe o que está fazendo. Então, transforme a paciente, essa é a nossa obrigação, ensine para ela. Por exemplo, você pode mostrar esse bate-papo nosso para ela, eu vou colocar no YouTube depois, mostra para ela, convide ela para entrar aqui nas aulas, para assistir, para aprender. Tem que transformar. É por meio do conhecimento que a gente vai transformar. Gratidão, doutor Magnus, pela... Nada fazer parte dessas sementinhas, professora. Todos os dias a gente está colocando alguma coisinha na rede social, né, orientando as pessoas sobre o câncer. Foi muito legal. Sabe? E a gente está até para fazer o canal no YouTube, para fazer divulgação também. Faça. Me convide, eu vou lá, a gente bate um papo no seu canal. Os artigos clínicos que eu mandei para o Magnus serviram, certo? Os artigos... Serviram. Muito bom. É isso aí. Beleza, Maria. Gratidão. Doutor Magnus, gratidão. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a você. Vamos lá? Olá, boa noite, professor. Boa noite a todos. Ei, Rosi White. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, professor. Eu tenho duas perguntas. Professor, a primeira coisa que o senhor falou no começo da aula foi as doenças autoimunes são tão comuns, são mais comuns que as pessoas imaginam. Eu quero saber, professor, se essas doenças tão comuns, elas podem se tornar crônicas. E também gostaria de saber, professor, em que tempo as pessoas façam um hemograma? Por que eu me pergunto isso? Por quê, professor? Porque eu conheci uma pessoa que ela fazia um hemograma uma vez por ano. Um ano que ela não fez um hemograma, ela descobriu um câncer de mama. Então, eu gostaria, assim, em que período, em que tempo, podemos estar fazendo o hemograma e se essas doenças autoimunes, que são tão comuns, professoras podem se tornarem crônicas? Rose White, não é à toa que você é uma das melhores alunas do curso Meu Corpo Blindado, né? Para fazer uma pergunta com tanta inteligência. Vamos lá. Primeira coisa, o que se torna crônico é a consequência da atividade autoimune. Então, não é que a doença autoimune ficou crônica. O que ficou crônico é a consequência. Então, se eu comecei com uma artrite reumatoide, depois vou ter uma artrose. A artrose já é a lesão no tecido, é crônico. Eu comecei com uma pancreatite, depois eu virei diabético tipo 2. Isso já é crônico, é a consequência, ok? Então, a consequência da falta de cuidado e da incapacidade de eu reequilibrar o meu sistema imunológico leva a consequência. A consequência é que é crônico, mas não a condição de doença autoimune em si, né? E a segunda pergunta, que é fantástica, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer o hemograma? Olha, primeira coisa, você precisa entender a sua genética. Então, você precisa ter uma curva de hemograma durante um tempo. Se você nunca fez isso, você não sabe qual que é o seu padrão genético das suas células imunológicas, do seu hematócrito, das células vermelhas. Então, você precisa saber esse padrão de resposta. Como que seu organismo responde em condição normal? Então, se você nunca fez um hemograma de forma regular, sem pesquisar doença, então, enquanto você está saudável, você precisa fazer isso aí pelo menos 4 a 5 meses seguidos para você ter essa curva. Depois que você tiver essa curva, aí você vai fazer uma vez a cada ano. Mas sem ter a curva, sem saber como seu organismo responde numa condição fisiológica normal, fica difícil, entende? Daí a importância nossa, né, dos profissionais de imunologia e saúde preventiva. Fazer essa curva, orientar o paciente, mostrar para ele o que é normal, para ele entender se a patologia chegar, como eliminar a patologia. Então, de forma preventiva, tá bom, Rose? Muito legal sua pergunta. Gratidão. Gratidão. A base de tudo, né, professor?
A base de tudo é a prevenção e é olhar para o sistema imunológico. E como que se faz isso? Olhando para o hemograma. E sabendo olhar, né? Sabendo olhar. Sem procurar doença, olhando a prevenção. E é isso que a gente aprende no curso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de fazer parte desse curso. Tem mudado a minha vida, meu modo de ver. Hoje, realmente, tem sido algo muito, muito positivo na minha vida. E nesse momento aí que nós sabemos que nós não temos saúde, atendimento, e realmente é o melhor momento para que nós possamos se tornar grandes profissionais nessa área. Então, eu estou muito feliz. Muita gratidão, professor. Boa noite. Boa noite. Gratidão a você. Seguindo a ordem, então, agora... Quem levantou a mão na ordem, eu acho que é o Newton. É o Newton, ele precisa liberar o microfone dele. Clica de novo aí, Newton, que vai dar certo. Vai lá. Aê, pronto, pode falar. Tudo bem? Eu, há mais ou menos 5 anos atrás, eu encontrei uma mulher que ela tomava só 30 comprimidos por dia, certo? E certo. O problema dela era simples, o problema dela era falta d'água. E tá vendo? E quando ela tomou 1,5 litro, mais ou menos 15 dias depois, ela baixou para 5. O médico quem tirou os produtos dele, né? Não tirei, não. E mamãe tem 2 anos que ela toma fator de transferênça e, graças a Deus, hoje ela é viva por causa do fator de transferência. Que o médico disse o seguinte, que quando uma velhinha vai para o hospital, ela baixa um degrau. Então, disse tudo. Ela disse que estava perto de morrer. Graças a Deus, já faz 2 anos que ela toma fator de transferência Plus, porque ela estava estafada. Ela não tinha problema de saúde, diabetes, pressão alta, nada disso. Era só estafa. 92 anos de idade. E muito obrigado. Espetáculo. Ô, Nilton, gratidão pelo seu depoimento. É maravilhoso saber isso. Mas só conta para a gente ficou curioso. A sua mãe está com quantos anos? Ai, só um minutinho, peraí. Destrava o microfone aí de novo, vai lá. Isso. 92 anos. Parabéns! Que alegria! Na época, ela não comia sozinha e nem ia nem no banheiro, ela ficava em cima de uma cama. E hoje Você salvou a sua mãe. Você salvou a sua mãe. Hoje ela canta parabéns, ela vai no banheiro sozinha. Então, que alegria! Cuidando da imunologia, Nilton, cuidando do sistema imunológico. Parabéns, parabéns. E eu trabalho só natural já, praticamente 18, porque a gente vê muitos problemas de saúde. A gente encontra pessoas que o médico queria só arrancar os 2 olhos, que era câncer, e o problema dela era intestino. Ela passava 25 dias sem ir no banheiro, aí como é que pode ter saúde? Não tem como, não tem como. Corria por uma hora depois, corria por outro. Excelente, Nilton. Um abração para a turma aí de Natal. Gratidão, viu? Obrigado. José Batista, nosso querido aluno também do curso. Boa noite, professor. E aí, José, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, só com uns poucos de problema aí com os parentes aí que estão tudo doentes e a gente tentando ajeitar aqui da forma que eu estou aprendendo também, né? Eu estou com um primo que ele tem diabetes, eu acredito que é tipo 2, porque ele já iniciou depois de idade, né? Mas a família toda que eu falei a semana passada, porque a minha família, por parte de avós, por parte de pai, né? Ele casou 2 vezes, a primeira família toda deu diabetes, a família segunda, que é por parte de pai, não tem. Mas aí esse meu primo, ele tem o diabetes tipo 2, e ele está ficando quase, já está perdendo a visão, e o rim também, o rim também está fazendo diálise, mas ele continua comendo arroz branco, cuscuz com leite. Aí eu falei, você pode parar com isso, que aí você já é fim de carreira. Aí a alimentação totalmente desequilibrada,
Totalmente. Aí não tem como. Se ele continuar comendo arroz com leite, pelo amor de Deus, aí não tem jeito, não. Aí ele vai só vai piorar cada vez mais, vai ficar sem visão, vai perder os rins. Aí Sim. eu falei para ele mudar um pouco a dieta, mudar com uma batata doce, inhame. Isso. Arroz, se ele quiser comer como arroz com casca, arroz integral, que é muito mais saboroso, tem que mastigar. É isso, gente. O cloreto de magnésio ajuda? Sim, o magnésio é um sal mineral importante para o funcionamento da medula óssea. Ele ajuda para o paciente que está com déficit de magnésio. Se não tiver, não adianta, entende? Então, a gente precisa olhar se existe o déficit de magnésio. Para o rim, ajuda, porque ele já está fazendo a hemodiálise. Ele toma 3 colheres de água, com pH acima de 10. Certo. Então, cuidado, tá? Se ele já está em hemodiálise, quanto mais sais minerais ele colocar na corrente sanguínea, mais diálise ele vai precisar, mais comprometido vai ficar o sistema renal dele. Então, cuidado. No caso, então, não é bom. Não é bom, não é bom. O grande detalhe, viu, José Batista, é que a gente tem que cuidar das pessoas antes delas se tornarem pacientes crônicos. Vamos lá, vou repetir. O detalhe é que a gente tem que cuidar das pessoas antes da doença crônica. Depois que a doença crônica está estabelecida, aí você tem que seguir rigorosamente o protocolo médico. Exceto se for, por exemplo, igual você viu discutindo aqui com o Dr. Magnus há pouco, doença autoimune, não faz sentido. Quem cuida de doença autoimune somos nós, imunoterapeutas, imunologistas, ok? Não é com medicamento, não é. Aí são com trabalhos de paliativos que vai ajudar esse paciente a sair da situação o quanto antes. Mas no caso do sistema renal, a lesão já está estabelecida, aí não tem mais o que fazer, tá bom? Infelizmente. Agora é esperar isso. A internet não está muito boa, né, José? Deu uma falhada aí. Deu uma falhada, não sei se foi a minha, acho que a minha aqui, ela fica mais no quarto, aqui na cozinha, então passa por... Pode ser, sim. Pode ser isso mesmo. Mas então tá. Nessa parte aí ficou um pouco difícil. O senhor conseguiu ver aquele que eu pedi? Ô, José Batista, olha só, você vai ter que me provocar mais vezes lá no WhatsApp até eu conseguir fazer isso. Não consegui ainda. Mas depois a gente conversa lá no privado, tá bom? Você conseguiu analisar aquela... Ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Realmente está aqui uma agenda lotada, não tem paciente para cuidar, está complicado. Ainda não, mas me provoque lá para até a gente conseguir resolver isso, tá bom? Obrigado, viu, José? Obrigado. Então, a gente vai para os fechamentos agora com a Nilda e depois a gente fecha com a Leidmar. Oi. Ei, Nilda, boa noite. Tá conseguindo? Agora deu certo. Deu. Então, eu sei que eu tenho doença hipotiroidismo de Hashimoto, porque há muito tempo atrás eu fiz exames tal, e comecei a tomar remédio para hipotiroidismo de Hashimoto. Depois eu zanguei, aí eu não quis mais... Eu não quis mais tomar a medicação, aí eu parei com tudo, zanguei mesmo. E assim, só que eu não sinto, eu ainda devo ter, né? Voltei a fazer os exames, por causa que eu estou fazendo o curso, só que eu não sinto nada, eu não tenho, do que se diz para a doença de Hashimoto, eu não sinto nada. Eu não tenho cansaço, eu não tenho perda de cabelo, meu cabelo não cai, eu não tenho cansaço, eu sou uma pessoa disposta, eu já consegui emagrecer um pouco, né? Tenho mais dificuldade de emagrecer. Sim. E eu fico pensando assim, como é que a pessoa tem uma doença autoimune e que não tem os sintomas? Que tem sintomas, né? E eu fico zangada, porque tem que tomar remédio, eu não gosto, não quero. Foi o que você aprendeu na aula de hoje.
e que a gente está aprendendo no curso. Doença autoimune é o nome técnico que os médicos dão para quando eles identificam anticorpo no sangue relativo a algum tecido do corpo, como, por exemplo, a tireoide, ok? Só que isso é reversível. Então, não é que eu tenho que tomar o remédio para a doença desaparecer. Eu tenho que reequilibrar o sistema imunológico para evitar que a inflamação continue detonando aquele meu tecido. E aí desaparece. Então, não é uma doença, é uma condição. Eu comecei a tomar remédio para tireoide em 2004, né? Já se vai um bom tempo. Teve uma época que eu tive depressão e eu tomei tanto remédio que eu fiquei intoxicada a ponto de ter amnésia, né? Depois eu não sabia que tinha amnésia, claro, né? Sim. Eu descobri por um acaso. E aí eu, assim mesmo doente, com depressão e muito dopada, acendeu uma luzinha e eu comecei a estudar naturopatia. E aí eu mesma estudei e me tratei a depressão só com fitoterapia e óleos essenciais. E cheguei ao ponto de ter que mentir para a médica que fazia a minha consulta por causa das perícias, né? Eu já não tomava remédio e eu pedia para a doutora, né, para ela me liberar das consultas, da perícia e tal, e ela falava que depressão não tinha cura, né? E eu já não estava tomando remédio. Gente, dá dó, dá dó. Abandonar o tratamento, entendeu? Se eu abandonasse o tratamento, ela dizia que isso era uma indicação de que eu tinha piorado, né, da depressão. Que perigo. Embora que eu também acho que eu não tive depressão, eu tive um estresse muito grande, né? Um estafa, muitos problemas sem solução. É isso, Nilda, então, é isso. É isso, assim, que eu acho que as pessoas precisam, inclusive, fazer exames, né? Porque eu tinha raiva... nem exame eu não queria fazer, eu fiquei um pouco rebelde, sabe? E sim, agora eu compreendo. Que precisa fazer exame pelo menos todo mês, né, para poder ter uma curva. Até ter a curva. Aqui, ó, cheia de isso aqui tudo é exame, né? Isso. Ver, isso aqui é isso aí. De exame. Isso aí. Para exames, porque a gente fica com nível de inflamação sem ter inflamação e eu não entendo exatamente como assim, qual que eu tô... Porque é isso, que graças à sua consciência, claro, graças a Deus que está cuidando de você, para que você tenha consciência do que é o estado natural do seu corpo. Simples assim. Simples assim. Os médicos... fato de eu não ter tomado... Oi. Destrava seu microfone de novo. Aí, vai lá. Pronto. Eu tomei todo tipo de tratamento, sabe? Quando eu comecei a ficar intoxicada com remédios, eu abandonei tudo, eu fiquei rebelde. Muito bem. E fez muito bem. Essa rebeldia, a rebeldia do bem, é a rebeldia em que você sabe que é possível se prevenir, só não pode fazer isso sem critério técnico, só não pode fazer isso sem conhecimento. Agora você tem um conhecimento, a gente consegue melhorar. Tá na joia? época não tinha conhecimento, não, foi rebeldia mesmo. Entendi. Obrigado, Nilda, pela sua participação. Tá? Gratidão, querida. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Meus queridos, minhas queridas, a gente já está passando muito do horário, já são 21 horas e 36 minutos. Eu gostaria muito de ouvir mais pessoas, mas eu preciso seguir o nosso ritual do horário. Então, eu vou encerrar com a Leidmar, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Leidmar. Como você está? Está tudo, graças a Deus. Olha, professor, deixa eu ver se eu entendi bem. Uma pergunta, são duas, por favor. No caso, uma pessoa que já é diabético tipo 2, que já usa metformina, no caso, se essa pessoa cuidar bem do sistema imunológico, certinho, ele pode abandonar a metformina? Sim,
Com toda certeza. Depois que você diminuir os seus níveis de glicose sanguíneo, sim, a resposta é sim. E aí você faz concomitantemente, tá? Muda a dieta para diminuir... É o esposo. Ele toma então. 3 metformina. Eu já tirei 2. Viu só? Só com a mudança de dieta, melhorar o regime hídrico, aumentar os anti-inflamatórios naturais, entrar com fatores de transferência. Está usando o Plus. Está usando o Plus. Viu só? É isso aí. Vai desaparecer essa metilformina logo, logo. Tá joia? Tá, obrigada. Só mais uma pergunta, professor. Na aula o professor falou qual a técnica para evitar e melhorar a coceira da psoríase, para uma amiga minha, para saber. Tá bom. Então, primeiro tem que saber com qual frequência ela tem, tá? Tem que saber qual que é o regime hídrico dela. Se ela aumentar a quantidade de água que ela toma por dia, já vai melhorar bastante. Não some, não desaparece, mas melhora bastante. Se ela começar a colocar na dieta dela esses anti-inflamatórios naturais, também vai melhorar bastante. À medida que o sistema imunológico dela reequilibrar, talvez até desapareça, tá bom? Ok. Obrigada, doutor. Viu? Boa noite. De nada. Boa noite. Meus queridos, minhas queridas, me perdoem não poder atender a mais comentários, a mais perguntas de vocês. Realmente é porque eu tenho horário agora para encerrar mesmo. Eu já passei do meu horário 10 minutos. E gratidão por terem ficado aqui com a gente até agora, né? Já são 21 horas e 39 minutos, dia 18 de maio. Nós tivemos aqui uma audiência de mais 75 alunos nessa aula de hoje. Eu fiquei muito honrado. Quero ver vocês de novo, quinta-feira, quando nós vamos falar sobre alergias. Por favor, está imperdível. Então, espalhem esse workshop aí nas redes sociais. Muitas pessoas sofrem de alergia e a gente vai falar disso na quinta-feira, agora, dia 20 de maio, às 20 horas. Tá bom? Tá imperdível. Quero ver vocês aqui de novo comigo. Tá joia? Gratidão, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, Pro. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Boa noite, professor. Muito obrigado. Até quinta. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Boa noite. Abração. Tchau, tchau.